10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pode começar? Valeu? Boa noite, boa noite, boa noite Instagram, boa noite Facebook, boa noite YouTube, sejam muito bem-vindos à primeira live Arena Ômega em Ação. E hoje eu estou até emocionado, porque hoje temos uma presença muito ilustre aqui na nossa academia. Temos aqui o prazer de receber a doutora Cristiane Guzman, nutricionista, professora universitária. Ela não é só nutricionista, como ela forma nutricionistas. Ela tem mestrado em clínica médica e é especialista em nutrição clínica. Ela trabalhou nada mais e nada menos do que no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e no Albert Einstein, e leciona em faculdade há mais de 15 anos. Então é com muito carinho, com muito prazer, realmente, e muita emoção que eu recebo aqui a doutora Cris. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Professor. Obrigada a todos, obrigada pela presença. Eu quero dizer que o prazer é todo meu, né? É um trabalho que eu vejo que nós temos ideais semelhantes, que é fazer parte daquilo que compõe uma vida mais ativa, uma melhor qualidade de vida. Então o prazer é todo meu, professor Marcelo, porque é uma honra para nós poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e lançar sementes que vão germinar uma vida mais saudável, mais plena, mais feliz, né? A gente acredita muito que esse conjunto de ações vai valorizar muito a vida, e é isso o nosso objetivo, tentar contribuir com essas informações para que a gente possa aí transmitir para vocês um pouquinho desse conhecimento e ampliar a rede aí de pessoas que estejam ligadas nessa questão da qualidade de vida, de alimentação saudável, enfim, é isso a nossa paixão. E se preparem, porque hoje vai ser um show de aprendizados. Eu vou primeiro dizer para vocês como que eu conheci a doutora Cris. Eu fiz uma palestra há 15 dias atrás nas redes sociais e percebi um comentário de uma certa moça, e uns comentários bem pertinentes, bem interessantes, né? Falando de sarcopenia, né? Sobre as questões endócrinas. E eu percebi, puxa vida, essa conhece do assunto, né? Aí entrei em contato e conversamos há uma semana atrás. Falei, meu Deus do céu, os meus alunos precisam conhecer essa mulher. Ela não pode guardar isso para ela. Ela realmente tem muito a contribuir, principalmente em um momento como esse. Em um momento em que a nossa sociedade, depois dessa quarentena, realmente engordou demais. Nós já temos uma população obesa e agora realmente chegamos à estratosfera. Então, você que ganhou peso nessa quarentena, você que aumentou uma média de 8, 10, 12%, que é a média dos nossos alunos, os nossos alunos da academia que faziam treinamento com a gente antes e estão retornando para a academia pós-pandemia, na média 10% a mais de peso. Se preparem, porque hoje a doutora Cris pode ajudar muito vocês. Se preparem. Doutora Cris, eu lembro que quando eu comecei aqui em 2003, diabético era de 60 anos para cima. Raramente chegava alguém na minha academia com 40 anos diabético. Hoje parece uma epidemia. O que tem de jovens de 40, 45, 50 anos, ou diabéticos ou pré-diabéticos, é uma enormidade. Você, com a sua experiência, o que você pode dizer para as pessoas pré-diabéticas e para as diabéticas e para os jovens que estão nos escutando, como evitar a diabetes, haja visto que é uma doença que diminui muito a qualidade de vida das pessoas? Então vamos lá. Eu fico feliz do público aumentado em diabetes estar aqui dentro da academia, né? Porque nós já conhecemos, do ponto de vista fisiológico, os benefícios que a atividade física vai estar trazendo para que nós pudéssemos normalizar todas essas questões hormonais, de glicemia e todas as questões que vão estar complicando se o diabetes ficar descompensado. Então eu já fico feliz de saber que você tem encontrado esse público aqui, que esse público já está procurando ajuda para sair dessa situação, né? A alimentação
alimentação saudável, como eu costumo falar, ela faz parte dos pilares de uma vida saudável. Então nós não temos exclusividade na atividade física, nós não temos exclusividade na alimentação saudável, mas sim no conjunto de fatores, inclusive fatores emocionais, que podem estar associando a esse perfil, né, e a melhora da qualidade de vida, incluindo então patologias como diabetes. E a gente não tem visto só isso aqui, não é privilégio seu identificar isso, mundialmente nós estamos assistindo, né? E cada vez mais nós temos também visto as pessoas de maneira crônica adoecendo, né? Muitas vezes tendo eventos fisiopatológicos mais complexos, limitando ainda mais. Então, nunca é tarde para nós mudarmos essa situação. Então, atividade física, sem dúvida nenhuma, e eu nem tenho propriedades como a do professor para estar falando, mas do ponto de vista alimentar, o que eu mais vejo, a associação que eu consigo fazer mais familiar é o aumento de consumo de alimentos processados. O que são alimentos processados? São aqueles que são consumidos a partir de algum tipo de processamento, né? Eles são provenientes de indústrias alimentícias que, para que eles possam estar garantindo tempo de validade, frescor, textura, ou seja, vou utilizar uma palavrinha meio, mas eu dou o sinônimo, para que eles mantenham as características organolépticas do produto, né? Ou seja, para que eles mantenham essas características sensoriais, né, dos quais nos atrai tanto, eles precisam utilizar aditivos, né? Então são substâncias, muitas vezes substâncias sintéticas, dos quais nós estamos ingerindo, sem que tenha o menor controle sobre isso, e o nosso organismo está pedindo socorro, né? Então nós não temos só o diabetes, nós temos inúmeras outras patologias, que elas são patologias metabólicas, provenientes dessa sociedade recente, né, dessa característica fisiológica da sociedade recente, e que nós estamos vendo agravos à saúde com relação a isso. Então a associação mais importante que eu faço é com relação à utilização indiscriminada de alimentos processados. Eu acho que esse é o ponto inicial. Quer dizer então que você associa o aumento da diabetes não só ao aumento de consumo de carboidratos, mas principalmente ao aumento de produtos processados? Sim, porque na verdade nos produtos processados a gente também vai estar limitando, não só acrescentando aditivos sintéticos, mas limitando o seu organismo de um teor de fibras importante, de teor de vitaminas e minerais que mantêm a homeostase corpórea, ok? Então são inúmeros fatores associados à utilização de processados que vão estar interferindo de maneira negativa. Posso dar só um exemplo com relação a fibras. Vocês já devem ter ouvido falar que nós devemos dar prioridade aos carboidratos, mas escolher com qualidade. E o que seria um carboidrato com qualidade? É o carboidrato que nós chamamos popularmente dos integrais. Então, se você já teve alguma experiência ou com um profissional nutricionista ou com alguém que te orientou a respeito de alimentação, deve ter falado para você, olha, consuma alimentos integrais, né? Prefira o macarrão integral, o arroz integral, a torrada integral, e muitas vezes aquilo não faz parte do seu cotidiano, muitas vezes o custo final fica muito alto, né? São produtos mais caros no mercado. E qual seria a grande vantagem do alimento integral? O teor de fibras, ok? Mas você não tem o hábito, por exemplo, o macarrão integral, ele é mais escurecido, um pouquinho mais enrijecido, né? E as pessoas podem, em algum momento, não querer estar consumindo, ter uma certa intolerância àquele aspecto, aquelas características sensoriais. Tá bom, mas o que diferencia o macarrão tradicional do integral é a quantidade de fibras. E se você fosse orientado a estar comendo um macarrão convencional, mas incorporando no seu hábito alimentar uma boa salada antes da utilização desse carboidrato, você também vai estar aumentando o teor de fibras. E com a importância do teor de fibras no consumo de carboidrato, ela apenas diminui a velocidade de absorção desse carboidrato. Quando ele é absorvido devagarzinho, por conta do teor de fibras, que proporciona esse mecanismo, eu não faço picos hiperglicêmicos.
Eu não elevo o meu açúcar no sangue de maneira tão repentina, eu faço isso mais lentamente. Significa dizer que eu não tenho picos de insulina, que hoje, sabidamente, nós sabemos o quanto tem sido prejudicial para toda essa população, para as questões metabólicas e todo esse universo de patologias que nós estamos falando. Então, existem estratégias nutricionais, né, simples muitas vezes, que não são dependentes de grandes investimentos financeiros na aquisição de alimentos muito elaborados, muito pelo contrário, estratégias essas que vão te trazer benefícios, né, e que são recursos que podem estar sendo incorporados no seu hábito alimentar. Doutora Cris, os meus alunos, principalmente os obesos, acima de 40 anos, eu passo para eles algumas dicas, né? Eu ainda não sou nutricionista, né? Então eu procuro ser bem sutil nas minhas avaliações. Eu costumo dizer para eles o seguinte, olha, ao invés de ingerir tanto suco, dê preferência às frutas. Então, quando você pega uma laranja, 1, 2, 3, 4, 5 laranjas, espreme lá e toma só o suco, você ingere aquele suco e tem um pico de glicose, automaticamente obriga o seu organismo, o seu pâncreas a produzir um pico de insulina. Sim. E durante aqueles próximos 30 minutos, você é uma pessoa diabética. Não é isso? E quando você ingere uma fruta, as fibras, elas obrigam que aquela glicose contida na fruta seja absorvida lentamente pelo seu organismo, evitando esse pico. Foi mais ou menos isso que a senhora quis dizer agora, não foi? Exatamente. Agora, aqui nessa questão do suco e da fruta tem uma particularidade que diz respeito à quantidade, não só à qualidade. Quando a gente fala em alimentos ricos em carboidrato e fibras, nós estamos tendo uma referência qualitativa. No aspecto do suco e da fruta, nós estamos também no aspecto quantitativo. Por um copo de suco de laranja de 200, 250 ml, né, eu preciso, em média, depende um pouco da extração da fruta, de umas 5 a 6 unidades. Né? Agora, se eu vou consumir a fruta in natura, né, se eu vou estar consumindo a laranja propriamente dito, 2, 1. Né? Então, a diferença qualitativa e quantitativa também está presente. Por que também qualitativa? Porque ao estar ingerindo a fruta no modelo in natura, eu aumento o meu teor de fibras. Né? Eu posso estar sendo orientado a consumir o bagaço, isso diminui ainda mais a velocidade de absorção e evita então esse pico hiperglicêmico. Bom, para se evitar diabetes, você precisa criar o hábito de ingerir mais fibras ao longo da vida, menos alimentos processados e também o fator de comer de 3 em 3 horas. Ajuda? Então, toda vez que a gente é convidada e tem a honra de estar participando de uma live como essa, eu não sei com relação a vocês, nem a experiência de vocês nisso, mas apesar de tanto tempo na graduação e ministrando, né, porque a cada paciente que a gente encontra no hospital, a gente está ministrando, né, mas eu em particular fico refletindo a respeito do que eu posso contribuir de maneira positiva, já que eu estou tendo a oportunidade de estar disseminando essas informações, né, que é a minha profissão, é o que eu me apaixonei e é o que eu acredito que possa contribuir de maneira positiva para a sociedade. Então, nessa reflexão, eu trouxe o seguinte pensamento. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar de obesidade, mas eu queria já que você tocou um pouquinho no assunto, se nós fizéssemos um levantamento rápido, se vocês aí paralelamente fizerem um levantamento rápido a respeito da prevalência da obesidade no Brasil e no mundo, né? Rapidamente, nós vamos observar o quanto isso tem uma curva ascendente. A prevalência da obesidade é uma realidade e um crescimento constante. Não seria estranho esse crescimento de uma doença que tem características multifatoriais, mas elas estão associadas intimamente também à questão do acesso ao conhecimento. E como que pode essa prevalência estar aumentando continuamente nessa curva ascendente e paralelamente
efetivamente a gente tem mecanismos de difusão de informações, como esse aqui, acesso às informações propriamente dito. O que está faltando, né? Por que a gente ainda não conseguiu emplacar um sistema de prevalência de uma vida mais saudável, já que nós já temos tecnologia suficiente para disseminar informação, para captar informações técnicas? Então, uma das coisas que eu refleti muito antes de vir foi exatamente com relação a isso, porque nós estamos lidando com seres humanos e a gente não pode tornar farmacológico o alimento. O alimento faz parte das questões humanas, ela constrói o ser humano, né? Então nós não podemos trabalhar o alimento como tá certo, ele previne, lógico, não estou questionando essas questões fisiológicas do alimento, até porque eu dou aulas das funcionalidades dos nutrientes e obviamente que eu sei o quanto isso vai prevenir e muitas vezes fazer parte importante do tratamento de algumas doenças. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos desvincular a relação existente desde que o homem nasceu, a relação existente entre ele e o alimento desde o seu nascimento, né? Então, quando começa essa relação? Quando o bebê é amamentado, seja através do leite materno, seja por uma alimentação artificial, mas existe já o surgimento da associação das emoções com a questão da saciedade gástrica propriamente dito, da saciedade de nutrientes. Existe essa associação e eu não tenho a pretensão como nutricionista de desvincular isso na vida adulta, ou seja, eu chegar para você, Marcelo, olha agora, a partir de agora acabou o suco, você agora, porque você sabe que a fruta mantém mais a fibra, acabou, não toma mais suco, só come a fruta, etc. Eu não tenho a pretensão de desfazer esse vínculo, porque muitas vezes o que precisa é de um pequeno ajuste. Então, eu preciso me dedicar, me debruçar no estudo do diagnóstico da sua relação com o alimento, né? E não ditar normas, protocolos previamente estabelecidos de dietas e situações e condutas previamente estabelecidas ou só um pouco reestruturada para cada perfil de paciente. Eu preciso entender as questões comportamentais e assim conduzir a criação do hábito. Então essa analogia que eu fiz com relação a pensar como é que está a prevalência da obesidade em paralelo à disseminação de informações. Hoje nós temos a comunidade científica está mergulhando fundo hoje. Nós sabemos, eu tenho amigas que trabalham com isso, conhecendo desde o núcleo celular como é que você se comporta na metabolização de determinados nutrientes. Então hoje, através da nutrigenética, eu já consigo identificar como é que o Marcelo vai metabolizar carboidrato. Será que ele tem uma performance adequada para metabolizar isso? Como é que ele metaboliza? Como é que as questões hormonais estão relacionadas a isso? Então, o que eu quero dizer com isso é que a ciência aprofundou bastante. A gente tem muito que estudar ainda, né, Marcelo? Continuamente. Mas, trazendo isso para a superfície, o que eu posso dizer para os teus alunos é que muita coisa nessa superfície não mudou. Aqui a gente consegue concluir que ainda o ideal é que você esteja comendo uma fruta, é que você esteja tornando a sua alimentação o mais natural possível, que você se afaste dos alimentos processados, que você tome água. Então, o que eu quero dizer é que a gente volta a falar da comida da avó, só que isso está ficando fora de moda, e o que eu quero dizer para vocês é que isso não está fora de moda, muito pelo contrário, quanto mais a gente se aprofunda na ciência, mas a gente identifica e justifica essas condutas. Olha, o que você está falando é realmente a medicina moderna, né? Eu consultando vários médicos, principalmente os médicos nutrólogos, os nutricionistas, e todas as pesquisas recentes demonstram que a banha de porco vai voltar para substituir o óleo vegetal. Porque depois que o óleo vegetal foi incluído na nossa alimentação, aumentou o número de doenças do coração, né? O óleo de coco hoje já está em evidência de novo, né? Então,
dizem que a próxima geração agora vai viver menos do que a anterior. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer ao longo dos anos. Então isso vai obrigar a sociedade a fazer uma reflexão e voltar a se alimentar como nós nos alimentávamos antigamente. Agora, o que é interessante é que a alimentação saudável, ela é mais barata do que a alimentação processada, não é? A salada, a fruta, se bem que o arroz aumentou muito de preço, né? Mas os alimentos mais saudáveis parece que são mais baratos do que os industrializados. Só que os industrializados são mais cômodos, oferecem uma comodidade maior. Então é por isso que essa nova geração, que se acostumou com o comodismo, né, com as coisas mais fáceis, então largaram um pouco a alimentação saudável para utilizar a alimentação do fast food, a alimentação processada. E o que você me diz numa coisa específica do Brasil e dos Estados Unidos? O brasileiro e o norte-americano consomem muito sal e muito açúcar quando comparamos com os europeus. E coincidentemente, Brasil e Estados Unidos lideram as estatísticas por morte de Covid, principalmente diabéticos cardíacos, né? Tem alguma coisa a ver o excesso de açúcar e sal que o brasileiro e o norte-americano consome com o número de mortes de pessoas diabéticas e cardíacas por Covid nesses dois países? Olha, Marcelo, eu não vou saber te responder com especificidade. Propriedades do açúcar, propriedades do NaCl, do sódio propriamente dito, e a fisiopatologia viral. Eu acho que esse vírus, sendo novo, existem muitas questões bioquímicas a serem estudadas. Então, eu ainda não tenho conhecimento dessa ligação tão íntima. Agora, partindo do geral, né, vamos fazer uma analogia. Eu acho que essa pandemia veio nos fortalecer naquilo que, se nós estávamos balançando com relação, nossa, eu sou nutricionista, eu preservo pela alimentação saudável, se eu tive dúvida em algum momento a respeito da minha contribuição nesse sentido para uma vida mais saudável, essa pandemia fez com que eu me assegurasse de que nós estamos no caminho certo. Por quê? Não foi só por conta das pessoas terem engordado, a gente lamenta muito em relação a isso, né? Mas também para identificar que é muito importante o investimento que você faz no seu próprio corpo, né? Então é muito importante o que você tem feito ao longo dos anos e não é de ontem para hoje, né? Eu sempre digo, nunca é tarde para começar ou recomeçar, mas quanto mais tempo você tem de investimento no seu próprio funcionamento orgânico, com uma performance mais adequada, uma melhor resposta você vai ter, não só a um vírus como esse, que infelizmente uma fatalidade muitas vezes está acometendo pessoas que têm até uma estrutura corpórea muito bem, mas a gente sabe que você tendo comorbidades relacionadas ao diabetes, à obesidade, às síndromes metabólicas, existe uma correlação direta. Então, a associação que eu faria de sódio e açúcar, né, o maior consumo desses países e um maior acometimento está relacionado realmente às questões de síndrome metabólicas que eles estão incorporados, né? Então, a obesidade e as comorbidades relacionadas, a hipertensão, a diabetes, que são todos aqueles que a comunidade científica já julga como padrões de risco, né, para a pandemia. E qual seria o critério para caracterizar esses indivíduos como sendo de risco? Essas situações metabólicas, muitas vezes intimamente relacionadas com esse tipo de excesso. E eu, como professora de composição dos alimentos, não posso deixar de citar que um dos instrumentos gráficos para que nós possamos lidar com a questão da educação nutricional é a pirâmide dos alimentos, que a maioria de vocês já conhece, né? Tem muito ainda discussão a respeito do que ela integra, mas na pirâmide dos alimentos nós temos no ápice da pirâmide, né? Então os alimentos mais ricos em gorduras, mais ricos em açúcar, e eles estão presentes ali justamente porque eles têm que ter um consumo muito moderado.
principalmente porque eles já estão presentes na maioria dos outros alimentos que nós consumimos. Então, se nós já consumimos esses alimentos, que já tem uma quantidade importante de açúcares, gorduras e sódio, agora com os processados, se nós incorporarmos isso de maneira extra, nós estamos suplementando nossa alimentação com esse tipo de alimento, né? E aí as consequências metabólicas, a fragilidade imunológica, o potencial de risco e assim por diante. Pois é, olha, estamos tendo uma aula aqui com a doutora Cris, ela realmente, ela se estende, e eu não corto ela, deixo ela falar, porque realmente é uma oportunidade imensa da gente aprender realmente o porquê que nós temos hoje uma sociedade obesa, pré-diabética e pré-hipertensa já aos 40 anos, né? E se continuar desse jeito, daqui a pouco é com 20, 25 anos. E aí, obesidade infantil. Tem muitas mães assistindo, né? Muitas mães que têm filhos. Eu tenho o Felipe, tem 12 anos, a Isadora tem 10 anos. Nós sabemos que, infelizmente, o leite hoje não é o mesmo leite que nós tomávamos quando nós éramos crianças, né? Eu lembro que tinha o leite B, que na geladeira ele estragava em 48 horas. E hoje eles pegaram aquele produto fantástico que é o leite, colocaram numa embalagem longa-vida, que fica 180 dias fora da geladeira, dentro de uma embalagem, e não estraga, né? Nós temos esses sucos de caixinha também, que é pouquíssimo suco, e é mais açúcar, é mais glicose, é mais produtos químicos, ou seja, transformar os alimentos em produtos alimentícios. E eu vejo, assim, a cara de pau da indústria alimentícia e o governo autorizando embalagens, produtos de embalagens para o público infantil, com gordura trans, com excesso de açúcar, quer dizer, estão fazendo com que nossas crianças se tornem obesas, né, e doentes muito cedo. Qual é a mensagem, o que você pode dizer para o papai, para a mamãe que tem seus filhos em casa, para impedir que o seu filho se torne refém da indústria alimentícia, para impedir que o filho se torne obeso, porque a criança obesa hoje é um adulto não saudável amanhã, né? Com certeza. Então, o que você pode dizer para esse pai, para essa mãe que tem filhos adolescentes? Faltou você me apresentar, porque você falou que eu sou mestre, que eu sou especialista, que eu trabalhei no hospital. Faltou você dizer que eu tenho 4 filhos, tá? Mas já são filhos criados? Não, né? Então o menor tem 6 anos, depois eu tenho uma de 8 anos, uma de 10 anos e uma adolescente de 16 anos. Nossa, Cris, mas você com essa especialidade, seus filhos são uma sumidade, né? Eles não comem Nutella, eles não tomam suco, eles tomam sim, né? E é engraçado, né? Quando a gente encontra um psicólogo, a gente fica pensando, nossa, o que será que ele está pensando, né? Será que ele já interpretou qual é a minha personalidade? Eu tenho essa sensação, às vezes, quando estão vendo meus filhos comerem, né? Vamos ver o que essa nutricionista vai pôr no prato deles. O que eu quero te dizer é assim, a obesidade infantil é uma realidade, ela vem numa curva ascendente, assim como os adultos. Isso nós vamos ter como repercussão uma sociedade adoecida mais rapidamente, né? E não é para que você se sinta culpado, porque na verdade as questões de educação nutricional na infância faz parte do dia a dia. Sabe aquela vez que você fala assim, não filho, hoje não vai comer miojinho não, porque hoje a mamãe vai fazer um arrozinho e feijão. Isso já é processo de educação nutricional. O problema é que muitas vezes nós pais nos rendemos também à indústria alimentícia. Então, somado os apelos feitos pela indústria, mas todos os recursos que a indústria utiliza para utilizar o seu filho como uma isca fácil para esse consumo, você está somando situações. É lógico que a palatabilidade dos produtos industrializados, eles são muito mais bem elaborados, né? E eles saciam as papilas gustativas. Então a criança, se comer algo in natura, ela vai achar sem graça, sem doce. Então, qual seria a solução? Porque não adianta a gente ficar passando. A solução é primeiro você trabalhar, os adultos trabalharem em si uma mentalidade de uma condução de criação de hábitos familiares. E criação de hábito não é passar no nutricionista na segunda e na terça falar, agora eu me alimento bem. É entender que isso é um processo contínuo, que isso é um processo demorado,
Eu acredito que muitos vêm para a academia muito ansiosos, né? Então ele entrou na segunda, na sexta ele pesa e fala assim, bom, então agora eu tenho que perder aquele pneuzinho. E muitas vezes a frustração vem porque realmente não perdeu aquele pneu com uma semana, né? Mas cabe um processo de educação nesse aspecto. A nutrição é a mesma coisa. Primeiro trabalhar os pais para que eles tenham essa conduta, esse pensamento de alimentação saudável e ir incorporando aos poucos e continuamente, sem sofrimento, mas contínuo, essas características na alimentação. Então, utilizar mais alimentos in natura, evitar as crianças ao nascer até os 2 anos não precisa apresentar doce, não precisa apresentar pirulito, refrigerante, bala. Eles não conhecem, as suas papilas gustativas ainda não conhecem isso. Alguém vai apresentar isso para eles, né? Então a gente não precisa estar fazendo isso. E se isso aconteceu, nós vamos gradativamente. Então eu falei dos meus filhos, os meus filhos amam, né, gostam. Nossa, minha filha comeu pela primeira vez miojo no dia desses, porque uma questão que nós estávamos num acampamento e tal, foi o que foi ali mais fácil, e ela adorou. Eu falei, meu Deus, ela gostou. Claro, existe o apelo da indústria, mas eu expliquei para ela, né, o quanto aquilo poderia ser prejudicial, que era quase como comer plástico, porque nutrientes não tinham quase nenhum. E ela falou, ai mãe, tô com nojo, né? Então assim, a gente vivendo essa atmosfera de uma vida mais saudável, a gente vai incorporando isso naturalmente. Doutora, tem muitas pessoas obesas que elas acham que por serem obesas, elas estão nutridas demais. E nós sabemos que às vezes a pessoa pode ser obesa e pode estar ao mesmo tempo obesa e desnutrida. Não é isso? Isso. Então, explica para as pessoas que às vezes o excesso de calorias não significa necessariamente a quantidade de nutrientes que ela precisa. Exatamente. Né? Então, que nem eu já aqui na academia, eu tenho muitos obesos que têm obesidade e sarcopenia. Aí aquele famoso problema no joelho, aqueles problemas nas juntas, né? Que a gente fica nas juntas, mas nas articulações. Então, explica um pouco para eles, né, a diferença entre calorias, né, que o produto que às vezes pode estar alimentado, mas não está necessariamente nutrido. Então, por favor, com o seu conhecimento, fale isso para as pessoas, porque eu falo, elas não acreditam. Então, de repente, agora na senhora eu tenho certeza que eles vão acreditar. Vou tentar. Isso é uma realidade também, sim, né? E mais natural do que se pensa, tá? Então, normalmente o indivíduo obeso, ele está cercado de alimentos extremamente calóricos e isentos, muitas vezes, de nutrientes importantes. Sim. Muitas vezes conduzindo a uma situação que eu vou explicar, que é a fome oculta. Então, muitas vezes essa obesidade gera uma situação de uma relação, entre aspas, doentia com o alimento, justamente pela busca do nutrir-se, e acaba não nutrindo-se adequadamente com propriedades nutricionais, com propriedades que possam fazer a diferença na questão nutricional, né, fisiológica, e eles acabam só incorporando calorias. E aí você falou da questão da sarcopenia, né? Então são indivíduos que têm uma massa de gordura muito grande, sim, em função da característica alimentar, muitas vezes do sedentarismo, e isso torna-se uma bola de neve, é difícil, precisa de um acompanhamento e de um estímulo motivacional para sair disso. Então, o importante é começar, né? Começar a fazer uma atividade física leve, com a orientação e percebendo efetivamente, através do processo de educação nutricional, o que efetivamente está te fazendo mal, o que efetivamente não te traz nutrientes nenhum e só está contribuindo com o valor calórico. Eu vou dar um exemplo, os refrigerantes não dietéticos. É o primeiro exemplo, né? É o primeiro exemplo. Nós, na faculdade, a terminologia que nós utilizamos é calorias vazias. O que significa disso? Ele não proporciona nada além de calorias, né? Então, não existe nutriente presente ali que vai ter o mínimo de contribuição positiva para o seu organismo. Mas ele vai contribuir para a sua massa gordurosa e por todas as consequências disso. Pior do que isso, ele está depletando do seu organismo alguns elementos importantes que você não está repondo por conta da má alimentação, por exemplo, o cálcio.
né? Então, muitas vezes... E por que eu falo que isso vira uma bola de neve? Né? Então, a obesidade relacionada à fome oculta, que você está sempre em busca de querer comer alguma coisa, não sabe o que. Muitas vezes é por conta dessa desnutrição, de micronutrientes principalmente. Isso faz com que haja uma depressão da sua musculatura, então você está perdendo mais massa magra, já começa a ter um comprometimento na sua estrutura óssea, mais dificuldade você tem na prática de atividade física, isso mexe com o emocional, então a gente precisa reverter isso. E nunca é tarde, não é porque você está obeso que você não pode começar. E não é de um dia para o outro. A gente pode começar devagarzinho, ter pequenas mudanças e às vezes, é o que eu sempre falo, pequenas mudanças. É muito importante que o nutricionista faça o diagnóstico do indivíduo como um todo. E não falar o que está certo, o que está errado e desfazer todos aqueles hábitos, tudo aquilo que ele construiu na sua família, desconstruir aquilo de um dia para o outro e entrar com uma prescrição de um cardápio com uma lista de alimentos. Né? Então, a associação que eu faço muito com essa prevalência da obesidade e tudo isso é justamente porque nós precisamos abraçar essa causa. E essa causa é nossa, né? Não é só sua. Né? Muitas vezes as pessoas que estão acima do peso, eles precisam de ajuda. Né? E está cheio de gente aí com potencial importante para poder estar ajudando, mas a gente precisa ter esse start, né? Esse início. Exatamente. Inclusive, eu vou dar um testemunho aqui, né? No início, quando eu comecei a trabalhar na área, todas as academias passavam os mesmos treinos para todos os alunos. Não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é adulto, se é magro, se é obeso. Tinha uma academia, inclusive, que tinha lá os treinos na parede, né? Ó, segue o que está lá. O tempo foi passando. Quando eu implantei na minha academia treinamentos específicos para idosos, para mulheres, que nós começamos a trazer as mulheres para a sala de musculação, porque a maioria das pessoas não é desse tempo, mas quem tem mais de 40 vai saber muito bem o que eu estou falando. Né? Antigamente, tu ia numa academia, na sala de musculação tinha só homem, e na sala de ginástica só mulher. Hoje, você vai na sala de musculação, hoje tem idoso, tem adolescentes, tem homens, tem mulheres, tem obesos, tem magros, tem para todo gosto. A musculação é a arca de Noé, é para todos. Então, eu particularmente, aqui eu faço avaliação física, e às vezes eu levo em consideração relações bioquímicas do aluno para poder prescrever um treino. Tem alunos que é melhor fazer endurance, ficar 30 minutos na esteira, 40 minutos na esteira. Outros é melhor intervalar, treina a musculação, anaeróbio, vai para a esteira, faz 2 minutos, volta. Então, isso leva em consideração o biotipo do aluno, índice de massa corporal, idade, sexo, momento de vida. Né? Então, a pessoa está passando por uma depressão, separou do marido, faz um vestibular. Se a pessoa trabalha de noite, se trabalha de manhã, porque isso muda a questão hormonal. Né? Então leva em consideração vários aspectos para poder elaborar um treino para o aluno ter o melhor resultado, com o menor esforço e no menor tempo possível. E eu entendo que a nutrição também é assim. Sim. Não existe duas digitais iguais. Até 2 irmãos gêmeos univitelinos têm digitais diferentes. Então, às vezes, a dieta cetogênica que serve para um não serve para outro. A dieta de carboidrato que serve para um não serve para outro. Isso depende de uma avaliação mais minuciosa, de algumas peculiaridades que só um profissional da área da saúde é capaz de identificar e poder oferecer aquilo ao seu paciente. Né? Então, da mesma forma que a educação física hoje vem se individualizando, isso é ótimo. Você deve ter ouvido vários alunos meus hoje contratam personal training para elaborar treinos para eles. Né? Então, antes de aderir a essas dietas da moda, dessas revistas, eu não sei como é que às vezes o nutricionista se propõe a assinar uma matéria dizendo que aquela dieta é boa como se fosse boa para todos. Eu acho isso fim da picada, né? Então, eu acho que você tem que consultar um profissional da área da saúde, uma nutricionista, para fazer uma avaliação minuciosa, né? Desde a sua infância, porque mais importante que é saber se você está obeso, é saber o porquê você se tornou obeso. Sim, o diagnóstico é né? Quando a pessoa vem na minha avaliação física, eu procuro mapear, saber por que essa pessoa engordou. Né? Olha, eu vou contar
vários casos. Tem uma outra epidemia também, que é de hipotireoidismo. Mulheres com 40, 45 anos identificam um possível hipotireoidismo e já faz uma cartinha, vai buscar um endócrino. Porque se você não tratar seu hipotireoidismo, não vai adiantar nada fazer academia. Você vai precisar tratar a sua tireoide. Então, eu entendo que as pessoas realmente devem procurar nutricionista, ajuda profissional, e dentro das suas necessidades, essa nutricionista vai buscar o melhor caminho para resolver o seu problema. Não é assistindo essa live e nem lendo uma matéria numa revista e nem aderindo a uma dieta da moda que você vai conseguir resolver o seu problema. Pelo contrário, você pode agravar o seu problema. Outro dia eu atendi uma aluna que ela estava inchada. Então ela, eu estou inchada, e estava mesmo. Nós sabemos que quando você está contaminado, o primeiro mecanismo de defesa do corpo é inchar. Você começa a acumular líquido para dissolver aquela toxicidade que está dentro de você. E ela, será que eu devo tomar diurético? Eu falei, claro que não. Claro que não. Isso é uma defesa do seu organismo. Você tem que procurar o endócrino, procurar um médico, um nutricionista, para ver se você está com algum tipo de problema. E temos que tentar identificar esse problema e resolver esse problema. E não sintoma. Porque o que eu mais vejo hoje são pessoas tomando omeprazol, que é uma medicação que você tem que tomar durante uma semana no máximo, e as pessoas tomam por anos e anos e anos. E é verdade que o omeprazol pode levar a pessoa a desnutrição, inclusive, porque ela faz com que o ácido clorídrico fique menos ácido e acabe não fazendo a hidrólise das proteínas, a pessoa acaba não conseguindo absorver os nutrientes, Isso é mais um assunto aí que acontece direto na minha avaliação física. Então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: a nutrição ela é uma coisa específica de cada um. Não existe, a dieta que serve para um não serve para outro às vezes. Então, eu canso de falar isso para as pessoas não acreditam em mim. Não, Marcelo, eu vi lá que se eu cortar carboidrato eu vou emagrecer. Não, tem agora a moda da dieta cetogênica. E eu falo, olha, essa dieta tem que ver se ela condiz com a sua realidade. O que você tem a dizer sobre isso? Então, parcialmente eu tentei trazer essa realidade quando eu falei da analogia e da reflexão que eu fiz antes de vir para a live a respeito da prevalência de obesidade e o acesso à informação. É antagônico, a realidade que nós temos. A obesidade ascendente, o acesso à informação ascendente, informações boas, informações... hoje a gente tem acesso aos processos bioquímicos. É claro que se você tiver uma facilidade com relação à área médica, vai te facilitar o entendimento, se não, você busca traduzir determinadas terminologias. Então, aonde é o problema? O problema está em fazer o diagnóstico específico. Então, hoje, o que é tratado para massa, então você quer saber do omeprazol, Então, tecnicamente, a gente consegue buscar essa informação, Então, nós vamos lá na comunidade científica, nos especialistas, vamos buscar, vamos fazer uma análise bromatológica, vamos ver o processo digestivo, vamos fazer testes, vamos avaliar isso. A gente consegue responder isso, O que eu acho que está faltando, que é exatamente o que as pessoas você relata, essa dificuldade das pessoas acreditarem, é num bom diagnóstico, E o bom diagnóstico, ele direciona para uma terapêutica específica, e não uma terapêutica generalizada, que é o que a gente encontra nas dietas da moda e nas orientações de revista e etc., que não está surtindo efeito, porque as pessoas aderem por uma semana, 15 dias... Ou elas não têm adesão àquela dieta, passa a dieta da sopa. Lembra? Há uns anos, da sopa da faculdade não sei das quantas, dieta da sopa do não sei o que e tal. Passavam 15 dias, 30 dias no máximo, a pessoa emagreceu, obviamente. Claro. E tem um comprometimento metabólico que vai. Mas ela não aguenta mais comer sopa. Então, assim, o que nós estamos falando é de longevidade, de qualidade de vida. E isso só é feito se nós tivermos um bom diagnóstico, porque nutrir-se não é apenas bioquímica, é contextualizar socialmente, familiarmente aquele indivíduo e fazer adaptações, de maneira a agregar valor, a agregar qualidade no dia a dia alimentar desse indivíduo. Então, essas dietas pode ser que elas fazem sucesso
por 30 dias, 15 dias, tal, mas a gente já sabe que a repercussão final, em virtude da ascensão, da predominância da obesidade, não está dando resultado. Então, a gente precisa focar nesse diagnóstico para uma terapêutica específica. Eu tenho um privilégio aqui na academia, porque a maioria dos médicos atende o paciente uma vez só, nunca mais volta, né? Aqui na academia os alunos retornam, né? Fazem uma avaliação, depois faz outra, e nós acabamos, de certa forma, até de forma empírica, começando a perceber o que dá certo e o que não dá certo, né? Eu fui me especializar em diabetes, em doenças cardíacas, por causa da demanda. Você avalia um aluno, pressão alta, outro pressão alta, outro pressão alta. Você fala, meu, eu tenho que estudar isso, eu tenho que entender sistema cardíaco. Pré-diabético, diabético, pré-diabético, diabético. Tive que estudar, não tem outro jeito. Eu estou lidando com diabéticos aqui, então eu tenho que entender como que eu posso ajudar eles. Mas o que eu tenho percebido mais aqui é o seguinte: todos os alunos, e principalmente as alunas, até hoje eu estou invicto. Eu nunca tive nenhuma aluna que tenha tomado Sibutramina, que não tenha emagrecido, 10 quilos e engordado 20 depois. Nenhuma aluna que tenha emagrecido 20% por causa de uma dieta maluca como essa e não tenha engordado 3 vezes mais depois. Porque essas dietas malucas, que eu chamo malucas, esses remédios aí que o pessoal inventa, que diminui a proporção de massa magra em relação à gordura, porque quando a pessoa emagrece, ela perde massa magra e perde gordura. E quando ela tem um efeito rebote, que ela engorda, só gordura. Aumenta, fica desproporcional. Agora, por que essas dietas malucas não dão resultado no médio e longo prazo, só no curto prazo? E por que depois que você tenta de novo a mesma dieta, não funciona tão bem como funcionou a primeira vez? O corpo, ele fica viciado nisso? O que acontece? Não é o sistema. Parte da resposta você já deu. Então, mulheres, a gente investe muito no cabelo, no creme, não sei o que, não está errado, né? Se a gente possa investir. Mas o investimento que muitas vezes está sendo deixado de lado é no investimento da sua massa magra. A massa magra é da estrutura corpórea aquilo que vai te dar qualidade de vida, força, vitalidade, homeostase hormonal, equilíbrio hormonal. Então ela está relacionada a inúmeros fatores, inclusive fatores relacionados metabólicos, que vão te proporcionar essa qualidade de vida a longo tempo. O que acontece nessas dietas malucas, na utilização dessa medicação, é justamente, principalmente se não for acompanhado por um programa de atividade física, se não tiver atividade física, você vai perder massa magra numa proporção enorme com relação à massa gorda. Ou seja, aquilo que mais você deveria estar investindo ao longo da sua vida, a construção de massa magra não é uma construção de um dia para a noite, né? É um investimento a longo prazo. Você está desfazendo o que mais você deveria estar investindo no seu corpo, no seu físico, no seu bem-estar. Então, quando você faz dietas muito restritivas, mesmo que uma dieta equilibrada, mas se ela tiver uma densidade calórica muito baixa, você muito provavelmente vai perder muita massa muscular. Para que toda vez que a gente diminui a massa muscular, a gente diminui o famoso metabolismo, que todo mundo tem medo. Eu queria fazer, através da nutrigenética, um teste genético para ver se o meu metabolismo é lento. Eu posso responder para você, fazendo, através do resultado da avaliação física do Marcelo, eu consigo dizer para você a respeito do seu metabolismo, né? E quando que o seu metabolismo vai estar ativo, vai estar você tem um gasto metabólico importante? Dependendo de quanto você construiu de massa magra. Essas dietas fazem com que você diminua muito a massa muscular. Quando você engorda, como o Marcelo já falou, você vai engordar massa gorda. Isso continuamente vai fazendo com que seu metabolismo, que poderia ser entre 1.700 calorias, 1.600, um bom gasto metabólico, caia para 1.200, daqui a pouco 1.000. Né? E aí você volta a comer normalmente, você nem está exagerando, nossa, agora eu só vou comer, voltar à minha alimentação, né, normalzinha, e você já engorda, né? Isso sem contar os efeitos emocionais que proporciona tudo isso, e muitas vezes uma recaída, né, de às vezes um consumo extrapolado de doces, etc.
Por quê? Porque você não investiu no seu metabolismo e cada vez mais ele gasta menos. Então você volta a comer e você engorda mais do que você estava originalmente. E isso é um ciclo vicioso, né? Ok, então qual é a solução, né? A gente gosta de falar do problema, então qual é a solução? Recomeçar. Recomece, mas recomece de uma maneira saudável, coerente, né? Busque informações, busque ajuda se necessário for, né? Mas começa a investir de uma maneira segura, de uma maneira concreta, que vai trazer a longo prazo o resultado que você tanto espera, imediatamente, e que o imediato muitas vezes não é o melhor. E aumentar a massa magra em relação à gordura é o melhor remédio que eu conheço para prevenir diabetes, Sim. prevenir problemas cardíacos e doenças da longevidade. Eu estou convencido que todas as doenças da longevidade, elas partem do princípio em que você começa a perder massa magra e engordar. Perder massa magra e engordar. Você começa a ficar desproporcional. E aí vem a famosa gordura visceral, né? Que é aquela gordura que libera citocinas e que compromete todo o funcionamento do seu sistema digestório e do seu sistema cardíaco. Não é isso? Exatamente, exatamente. Doutora, estamos chegando aqui a 50 minutos. Esse vídeo vai ficar na nossa página durante muito tempo. Muita gente vai compartilhar. Vou pedir para meus amigos, meus professores, todos os nossos alunos compartilhar. Esse vídeo vai chegar a pelo menos 10 mil pessoas aqui na Praia Grande, aqui na região. Pode ter certeza disso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, uma novidade, tá? A doutora, ela é professora universitária e ela só tem um dia da semana para atender, que é a segunda-feira. E ela dedicou esse dia para nós. Segunda-feira, a partir das 18 horas. Como a academia só pode funcionar até 21 horas, então tem das 18 às 19, 19 às 20, 20 às 21 horas. Uma consulta demora uns 40 minutos, pelo menos a primeira consulta, né? E se você assistiu essa entrevista até aqui, eu tenho certeza que você percebeu que estamos diante de uma nutricionista diferenciada, experiente, preparada, né? E é justamente como nós vivemos hoje e eu aqui na minha academia, eu tenho uma clientela, porque é mais ou menos assim, viu? O cara quando é jovem, quer ganhar músculo, qualquer academia serve. Mas quando a mãe dele vai no médico, está diabética, ou está pré-diabética, está hipertensa, aí traz aqui para o Marcelo atender, né? Então nós temos muitos alunos, até pelo nosso know-how, eu acho que proporcionalmente falando, a sua academia tem mais idosos aqui na região, talvez até na Baixada Santista, então adquirimos muita expertise nessa área. Então a pessoa, quando ela realmente precisa de um atendimento diferenciado, ela procura a gente. Porque tem avaliação física, tem bioimpedância, tem treinamentos diferenciados, tem um bom respaldo, né? E é isso que as pessoas procuram. E agora, mais do que nunca, estamos muito bem servidos de uma nutricionista para poder atender as pessoas que realmente precisam. Pessoas que têm indícios de síndrome metabólica, indícios de pré-diabetes, indícios de problema cardíaco. Porque quem diagnostica isso é o médico. Eu, na minha avaliação física, eu coleto os indícios, que na maioria das vezes, infelizmente, se confirmam. Né? E a nutrição saudável e a atividade física, ela é diferente daquele remedinho. Porque se você está com dor de cabeça, tomou um Doril, em 15 minutos a dor sumiu. Dali 8 horas ela volta. Né? Então as pessoas se viciaram em tomar remédio para tudo. Agora, a nutrição e o exercício físico não é um problema que você vai resolver no curto prazo, em algumas horas ou em alguns dias. É um trabalho de médio e longo prazo. E por ser um trabalho de médio e longo prazo, infelizmente a sociedade dá muito pouco valor. Agora, essa pandemia está nos mostrando que nós estávamos até ontem no caminho errado. Olha quantos diabéticos morreram. Quase 40% dos mortos por Covid eram diabéticos. Os outros 40% eram cardíacos. E entre aqueles que não eram nem diabéticos nem cardíacos, praticamente 100% eram obesos. E não existe nenhum remédio que você vai na farmácia, por favor, dá um remédio para obesidade aí. Não existe. Me dá um remédio para síndrome metabólica. Não existe. Me dá um remédio para... Você só consegue resolver isso com nutrição saudável e exercício físico. A combinação desses dois fatores é que fazem com que você chegue aos 40, 50, 60 anos, podendo brincar com seus filhos, podendo trabalhar, podendo ler um livro, entender o que está lendo, prevenir contra mal de Alzheimer,
contra doenças, porque as pessoas estão vivendo mais, mas estão chegando com 60 anos doentes. Estão vivendo dos 60 aos 80 doentes, dependendo do filho, dependendo do irmão, dependendo de outra pessoa, em asilos. Olha o número de pessoas que contraíram o mal de Alzheimer, que é uma diabetes tipo 3, o mal de Alzheimer, né? Então, gente, nutrição saudável e exercício físico, quando você consegue unir essas duas coisas na sua vida, a sua qualidade de vida aumenta. E você tem que iniciar isso na sua casa e dar exemplo para o seu filho, para que o seu filho também tenha uma vida cada vez mais próspera e feliz. E nós estamos reféns hoje da indústria dos alimentos e da indústria farmacêutica. E quem se contrapõe a isso é a nutrição saudável e o exercício físico. Essa é a mensagem que eu encerro a live de hoje. E agora eu deixo aqui as considerações finais para a nossa convidada, a doutora Cris. Muito obrigado por ter... Eu é que agradeço. Por estar aqui. Eu estou honrado com a sua presença. Eu que estou muito feliz com isso. Eu moro aqui na Praia Grande. A minha experiência profissional teve como base, minha formação tudo em São Paulo, mas como família nós escolhemos aqui para estar vivendo e é uma honra poder contribuir de alguma forma com aquilo que eu acredito que é o que faz a diferença na vida das pessoas, contribuir aqui na minha comunidade, né? Aqui é o lugar onde eu escolhi para estar vivendo com a minha família. Então vai ser um prazer enorme poder contribuir. Eu conheço o seu trabalho, a gente teve muita... nós combinamos em muitas questões de manuseio de todas essas informações, né, de como a gente vai lidar com tudo isso. Então eu acho que isso é mais importante. E a última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: quando você acorda, que você põe o pé no chão, que você sente aquela dor, sente dor no joelho, sente dor nas articulações, não dorme direito porque vira para cá, tá doendo, não aceite isso. Isso não é normal. Não aceite essas questões que nos tiram a qualidade de vida como algo normal. Ah, mas eu já tenho 45 anos, eu tenho 40, a velhice está chegando. Não, a velhice, ela está chegando se você deixar. É lógico, a idade vem, né? Não tem como, tem coisas que efetivamente, mas aceitar que coisas que nos incomodam, que nos adoecem, né, por dentro e na nossa mente, aceitar que isso é normal? Não, não é normal, né? Existe um mecanismo trabalhando isso e melhorar essa qualidade de vida, ok? É isso. Muito obrigado. Envelhecer é fato. Ficar velho é opção. Muito obrigado, doutora. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço no Instagram, Facebook e YouTube. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.